Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Eu sei que o tema hoje é chegadas e partidas refere-se aos desencarnados. Esse boa noite foi só de desencarnado. Eu quero ver se tem um boa noite com alguns encarnados presentes. Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim. É porque eu sei que tem irmãos que têm problema de insônia gravíssimo. E aí eles vêm para o centro porque aqui a espiritualidade acolhe de tal forma que quando a pessoa senta nesse banco, ouve 5 minutos de palestra, ela já está dormindo, entrega o corpo. Então, eu sei que vem muitos amigos aqui para conseguir descansar. Se alguém do seu lado estiver roncando, deixa ele recuperar a qualidade física, deixa ele descansar. Agora, aqueles que nos acompanharem, tenho certeza que ao término do nosso estudo vão estar com a bagagem muito mais cheia. Eu costumo iniciar nossos estudos sempre com os agradecimentos, que eu acho que fazem parte. Eu sei que o Cláudio já o fez, mas eu sempre gosto de agradecer. E eu começo agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de aqui estarmos encarnados nesse momento, nesse planeta, nesse momento de transição, muito importante para cada um de nós. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, nosso mentor, nosso guia maior, modelo da humanidade. Agradecer a espiritualidade amiga que prepara esse ambiente desde as tenras horas para nos receber. Nós percebemos isso ao atravessar da porta, como nos sentimos bem ao entrar numa casa espírita. E é esses irmãos que eu humildemente peço o apoio, que me inspire e me ilumine, para que eu consiga, na noite de hoje, realizar a tarefa que me propus em nome de Deus, nosso Pai. Agradecer a Lívia pelo convite, mais uma vez, por essa oportunidade de aqui estar. Além da Lívia, é claro, a cada um dos trabalhadores dessa casa, pois nós bem sabemos que as casas não funcionam só em função do seu presidente. Existe muito trabalho voluntariado. Assim como a espiritualidade prepara o ambiente, limpando para nos receber, os voluntários fazem esse trabalho, preparando a comida com muito carinho, preparando o ambiente. Então, a cada um desses trabalhadores que me proporcionaram a oportunidade de aqui estar também, agradeço. E, por último, em termos de agradecimento, a cada um de vocês, porque bem sabemos que o dom mais precioso que temos é o nosso tempo. E hoje, cada um de vocês decidiu me doar 4h30 para a gente fazer... Não é isso não, Lívia? Me doar do seu tempo, que é muito precioso para aqui estarmos. Bom, o nosso estudo de hoje, eu costumo falar que é estudo, é sobre chegadas e partidas. Aqueles que acharam que fosse partida de futebol ou alguma coisa assim, chegada de grande prêmio, ainda dá tempo de sair, porque a gente vai falar sobre encarnação e desencarnação. Então, cadê o extra aqui? A Salvador está chegando. Espero, né? Isso seria um fora. É a minha vida de dois tá aqui, trabalhos. Não achei. Estava escondido. Tá escondido. Sim. Tá bom, eu não vou esbarrar mais, não vou tirá-lo. Tá aqui. Nós começamos o nosso estudo de hoje apresentando, é claro que vocês já conhecem, mas falando um pouco sobre esse personagem aqui. Esse aqui é Tote, um deus egípcio, considerado deus pelos egípcios. Tote é o deus da inteligência, do conhecimento, da alquimia. Então, ele é simbolizado por um homem, corpo de homem, com a cabeça de uma ibis, essa ave.
muitas vezes também representado com a cabeça de um cão. Por que a gente começa com Tote? Ele foi tão importante para os egípcios, para terem uma noção, que posteriormente ele foi sincretizado pelos gregos e os gregos deram o nome de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto queria dizer Hermes, o grande, 3 vezes grande. Assim como Tote era grandioso. Segundo os gregos, muitos homens de muitas culturas, de muitas áreas e países que existiam à época, iam até o Egito para, com Tote, aprender sobre o conhecimento humano, porque ele teria trazido para a humanidade grande parte do conhecimento que temos hoje. E ele é sempre simbolizado com tabuletas, porque, segundo os relatos, ele que teria ensinado aos homens escrita e outras habilidades que a gente tem. Eu trago ele inicialmente porque ele é o responsável por 7 leis herméticas. Existe um livro que eu aconselho, vocês se puderem, ele está disponível na internet, é gratuito, o Kybalion. Esse livro ele é muito pequeno, 86 páginas, se não me engano, e ele fala sobre essas 7 leis herméticas. Eu não vou abordar todas hoje, eu teria que fazer um estudo basicamente sobre elas, e é muito interessante porque essas leis são a base para a maioria das religiões que nós temos hoje, inclusive a nossa espírita. Ele fala, por exemplo, de lei do retorno, ou lei de causa e efeito. A gente não usa isso não, né? Causa e efeito, a gente quase não usa isso. Mas é uma lei que ele explica o seu funcionamento. Ele fala sobre a lei da correspondência, que é a que eu vou usar hoje aqui. O que essa lei da correspondência fala? Ela diz o seguinte: tudo que está embaixo é como está em cima. Tudo que está dentro é como está fora. O que ele quis dizer com isso? Essas leis herméticas, segundo eles, servem para todas as áreas do conhecimento. Ou seja, não é uma lei que pode ser usada só na química, na física, na matemática, na psicologia. Não. São leis que podem ser usadas em todas as áreas do conhecimento. E essa lei dele diz que tudo que está dentro é como está fora. Vamos ver, por exemplo, se a gente for estudar astronomia, a gente tem o Sol, os sistemas solares. Temos o Sol e temos planetas girando em volta, como está fora. Como está dentro, se nós formos olhar, praticamente o último componente que a gente tem são os átomos, onde a gente tem o núcleo e os elétrons girando em volta. Então, é como está dentro, como está fora. Psicologia, tudo que a gente enxerga fora é o que nós temos dentro de nós, porque a nossa cultura nos faz enxergar o mundo de acordo com os preconceitos ou conceitos que nós já temos da vida. Então, você enxerga aquilo que você tem dentro de você. A nossa cultura faz isso conosco. O como está dentro, como está fora. Percebam que mesmo Jesus usou desse conhecimento. Jesus fala para Pedro: tudo que ligares embaixo será ligado em cima. Tudo que desligares em cima será desligado embaixo. E os homens não entenderam à época o que Jesus estava se referindo. Como assim? O que ligar, o que desligar? Porque Jesus, nesse momento, está falando que existem 2 planos. Um plano material e um plano espiritual. E ele está dizendo mais: esse plano que a gente tem aqui embaixo é imitação do plano que a gente tem lá em cima, do plano espiritual. As coisas vêm do plano espiritual para nós em pequenas partes, à medida que nós vamos evoluindo. E é por isso que é colocado aqui: a vida de encarnado imita a vida no plano espiritual. Vamos trazer aqui um exemplo. A pedagogia, a escola.
nós conseguimos, assim que nascemos, entrar na faculdade, não é isso? Não. Eu ouvi um ou não, os outros já estão dormindo? Então a gente, quando entra para a escola, a gente tem que fazer o quê? Aprender. E a gente não aprende na espiritualidade que nós encarnamos para evoluir gradualmente? Ok, primeira semelhança. Quando a gente está aqui, está na segunda série, por exemplo, a gente faz a segunda série. Se a gente não alcançar nota suficiente, pelo que a espiritualidade diz, a gente tem que voltar para a primeira série, não é isso? Não. A gente tem que repetir de ano. Isso acontece aqui também? Ou a gente aqui, se repetir de ano, a gente volta para a série anterior? Repete o mesmo ano. Aqui a gente faz provas para passar de ano, mas na nossa vida pessoal a gente não faz provas não, né? Todo dia a gente faz prova. E vou lhe dizer uma coisa, tem provas que são muito difíceis. O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Tirar nota boa nessas provas é complicado. Imagina que... Isso não acontece com vocês, eu só estou vendo espíritos puros aqui, acontece comigo principalmente, tá? Mas assim, às vezes eu cometo um erro com uma pessoa. Gente, como é difícil olhar nos olhos daquela pessoa e pedir desculpas. Admitir, eu errei. Imagina, é uma prova. Eu tenho que passar nessa prova. Admitir que errei. Deixar de ser orgulhoso. O egoísmo. Às vezes a gente tem um irmão passando necessidade e a gente tem muito a oferecer. E eu não estou falando muito em termos financeiros. Às vezes é o nosso tempo, é dar o ouvido àquela pessoa para que ela fale um pouco para nós dos problemas dela e tentar dar um bom conselho. Isso não tem custo. Mas não, eu não posso perder meu tempo com essa pessoa. Então percebam que nós somos submetidos a provas aqui também. A gente pede a Deus paciência. Meu Deus, dai-me paciência. Você quer o quê? Que ele abra a sua cabeça e jogue 1 quilo de paciência lá dentro? Não funciona assim. Ele vai colocar um irmão difícil para você se relacionar. Você pede sabedoria, ele vai lhe dar um problema para você resolver. Então as coisas, as provas que a gente passa aqui, os problemas que a gente enfrenta aqui, são na realidade os degraus que são apresentados para a nossa evolução. E é isso que a gente está imitando aqui na pedagogia. Percebam que a gente pode traçar inúmeros paralelos entre o que se faz na pedagogia e o mundo espiritual. Videogame foi uma tecnologia que a gente desenvolveu em determinado momento da humanidade. Vamos ver se isso aqui, como eu falei, essa área do conhecimento dele pode ser aplicada em qualquer área, não somente na pedagogia. Então a gente vai para o videogame, por exemplo. A criança está lá jogando um joguinho. Ela não tem que passar de fase? Sim. Se ela não passar de fase e o personagem morrer, ela não volta para a mesma área onde ela terminou? Quando ela termina o jogo, ela ganhou milhões durante a sua partida no videogame. Quando terminar o jogo, ela está com aqueles milhões na conta dela? Não, zero. Então percebam que mesmo o videogame é uma ferramenta para nos mostrar que a gente passa por situações ilusórias aqui no planeta. E quando desencarnarmos, que é o despertar aqui do jogo, nós voltamos à nossa realidade. Mas, aí vocês vão me perguntar assim, tá ok, você está dizendo, você não, eu não falei, o Hermes diz, a espiritualidade diz, através da nossa doutrina, que existe vida após a morte.
para o que o Hermes falou ser possível, temos que ter provas de que existe vida após a morte. E aí, nós, normalmente, somos oriundos ou do catolicismo ou do protestantismo. Acho que a grande maioria aqui, em algum momento da vida, passou por essas escolas anteriores. Acho difícil, só os mais jovens que talvez tenham tido a oportunidade de já ingressar direto na doutrina espírita, mas os mais antigos passaram por essas escolas anteriores. E aí, quando a gente passa por essas escolas anteriores, ou nós temos amigos, eles falam assim, não, isso está na Bíblia. Eles vão perguntar para vocês, isso está na Bíblia? Será que a gente tem prova de vida, de espírito, de encarnação, desencarnação na Bíblia? Temos? Vamos tentar citar algumas aqui, então. A gente pega, por exemplo, no Antigo Testamento. Primeiro livro logo do Antigo Testamento, Gênesis. Aí, a criação do homem. Como é dada a criação do homem? Diz que Deus, depois lá dos 6 dias, chega no 6º dia, pega um bolo de terra, junta aquela terra dali, molda um ser, e esse ser já sai andando. Não é isso? Quem falou não? Quem discordou de mim, por quê? Não é isso, não? O que está faltando? Ele foi lá, criou, pegou a terra, moldou ali um ser, e esse ser já saiu andando. Não foi isso, não? O que está faltando? Está faltando o Espírito. Como é que Deus dá o Espírito? É claro que isso é uma passagem simbólica que está ali na Bíblia. Como ele doa esse Espírito para o homem? Diz que ele sopra em suas narinas. Percebam que, mesmo em Gênesis, se nós não tivéssemos a necessidade do Espírito, estaria ali que ele formou o homem do pó da terra e esse homem já saiu andando. Mas não, ele tinha que ter o sopro da vida, que é o Espírito dele. Perceberam? Outro exemplo, Moisés. Moisés sobe ao monte para pegar os 10 mandamentos. Ele volta e encontra os homens cultuando um boi de ouro que eles criaram. O primeiro mandamento que estava lá era não matarás. Ele manda matar 3.000. Esqueceu do primeiro mandamento. Mas, logo depois, ele proíbe também a comunicação com os mortos. Como assim proíbe a comunicação com os mortos? Você, se for conversar com um amigo, talvez protestante, ele vai falar assim, não, mas tem passagem na Bíblia que diz que quando a gente morre, a gente fica dormindo e só vai voltar quando Jesus voltar. Eles se baseiam numa passagem que fala isso, ignorando inúmeras outras que falam ao contrário. Mas percebam, Moisés proíbe a conversa com espíritos. Você precisa proibir algo que não existe? É necessário? Não. É ilógico. Para que você vai proibir algo se aquilo ali não existe? Então, se ele proibiu, é porque existia à época. Aí vai falar assim, não, mas então por que ele proibiu? Primeiro, porque era um procedimento adotado por outras religiões, e Moisés estava tentando implementar, a partir daquele momento, um Deus único. Então ele não queria que as pessoas continuassem com memórias de religiões anteriores, principalmente as que eles tinham no Egito. Outra coisa é a utilização disso. Eles usavam a conversa com os espíritos para lazer, para diversão, para brincadeiras. Não havia um caráter de evolução, além dos charlatões, é claro. Então, ele resolve proibir a conversação com os espíritos, mas ela existe. Posteriormente, um dos reis da Bíblia, Samuel,
ele escolhe o seu sucessor apontado por Deus, que é Saul, e com o passar do tempo, Saul desobedece, não vou entrar em detalhes aqui, Saul desobedece a Deus e Deus teria parado de falar com ele. Só que Samuel morre. E aí Saul queria pedir a Samuel que intercedesse por ele para que Deus voltasse a falar com ele. E ele vai procurar uma chamada pitonisa à época, que é a nossa médium de hoje, para que ela trouxesse Samuel para conversar com Saul. E ela o faz, e isso está na Bíblia, que Samuel retorna para conversar com Saul. Mais uma prova. Ah, mas isso vai falar para mim assim, mas Couto, isso aí é tudo Antigo Testamento. O que vale é o que Jesus falou e fez para nós. Ele é o que é o nosso guia e modelo. E será que tem passagens de Jesus falando sobre reencarnação? Temos. Por exemplo, quando perguntam a Jesus se ele seria o Elias, porque estaria nas Escrituras que Elias voltaria, Jesus fala para os seus apóstolos, não, em verdade vos digo que ele já voltou e não foi reconhecido. E textualmente está escrito lá que eles não o reconheceram e ele estava se referindo a João Batista. Ou seja, Elias reencarnou como João Batista. É que à época eles não usavam esse termo reencarnação. Nicodemos vai procurar Jesus. Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, e pergunta para Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala para ele, é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta, mas como eu vou entrar no útero da minha mãe para nascer novamente? Como é possível eu entrar no útero da minha mãe? É isso que eu tenho que fazer? E Jesus responde, sim. O que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. Então ele separa como se o espírito é que fosse entrar novamente no útero de uma mãe, mas haveria a necessidade de nascer de novo. É claro que a gente pode também interpretar como esse nascer de novo, a transformação, é isso que os nossos irmãos pregam, que seria a transformação do nosso espírito, que é válido também. Mas para nós, se a gente for ler textualmente, porque quando ele pergunta, eu tenho que nascer de novo no útero da minha mãe, a resposta de Jesus é sim. Senão ele não precisava falar aquilo. Ele falava, não, é só você se transformar como pessoa. Mas ele fala, sim, respondendo ao questionamento de Nicodemos. Existe outra passagem, que é da transfiguração, conhecida como da transfiguração, em que Jesus estaria no monte, e aí tem testemunhas lá, de que ele conversa em determinado momento com Moisés e Elias. Ué, Moisés e Elias já não estavam mortos? Como é que Jesus estaria conversando com morto, se é proibido? Jesus não é aquele que veio dar o exemplo e na sua vida deu o exemplo de tudo para nós? Tudo que deveria ser feito? Imagina se eu vou explicar a alguém coisas que ela tem que fazer e dar o exemplo totalmente errado. Então ele conversou com Elias e Moisés no monte. Então vejam que se o problema é bíblico, está cheio de passagens que conformam. Mas eu sei que a grande maioria aqui não quer saber de Bíblia, quer saber de ciência. E será que nós temos na ciência, vejam bem, estou falando aqui de ciência. Será que na ciência existe prova de vida após a morte? Então, vou passar para vocês alguns casos. Aqui no hospital de Langone, é um hospital de Nova York, de medicina,
o doutor Sampárnia foi pioneiro num estudo de vida após a morte. E como isso tudo começou? O doutor Sampárnia tinha um paciente que, em determinado momento, fez uma EQM, ou quase morte. Ele perdeu, teve parada respiratória, parada cardíaca, e praticamente já estava morto ali naquele momento. E o doutor Sampárnia falou assim, não, vamos tentar ressuscitá-lo. E aí eles continuam tentando, e os médicos, doutor, vamos parar. Ele, não, vamos tentar um pouco mais. E aí ele continua tentando, e os médicos, doutor, não vai resolver. Mas o Sampárnia havia tido contato com a família desse homem. E esse homem pediu muito a ele que o auxiliasse. E ele, não, eu não vou desistir, vamos tentar um pouco mais. Até que eles conseguem ressuscitar esse homem, trazê-lo de volta. Passado algumas semanas, quando o doutor Sampárnia vai fazer a sua visita aos doentes, chega diante desse homem e, como é que você está? Ele, doutor, eu gostaria muito de lhe agradecer pelo que o senhor fez por mim no momento da minha cirurgia. Aí ele, eu faço isso por todos. Não, o senhor por mim fez muito mais. Enquanto todos pediam para o senhor parar, o senhor quis continuar. Aí ele, quem lhe contou isso? Eu estava presente. Eu vi tudo. Como assim? Você não pode ter visto. Porque naquele momento ele estava tecnicamente morto. E aquilo intrigou o Sampárnia. Ele, um médico, cientista, não sabia o que estava acontecendo. E ele resolveu contar esse fato, conversar com outros amigos dele que trabalhavam na ressuscitação. E, para surpresa dele, inúmeros outros casos haviam acontecido de forma similar. Existem inúmeros casos hoje de profissionais. Existe um livro também em inglês, Vida Após a Vida. Eu acho que só está disponível em inglês, Life After Life. Esse livro também conta inúmeros casos em que pessoas fazem relatos de situações em que a pessoa estaria morta e descreve tudo o que aconteceu ao seu redor. Os médicos hoje, quase que, vou dizer que talvez a grande maioria deles, pelo menos os que estudam esse fenômeno, eles não falam que existe vida após a morte. Mas eles garantem que a consciência não termina com a morte. É o que eles falam. Eles não falam em espírito, porque é algo para nós imaterial, a gente não consegue ver o espírito, não existe um equipamento ainda que a gente coloque ali. Existem casos de filmagens por aí mostrando espíritos aparecendo, então, mas os médicos ainda não têm um equipamento específico que possa ver esse espírito. Mas hoje, diante dos grandes, inúmeros casos, eles já garantem que a consciência permanece após a morte. Nós entendemos o fenômeno. Eles não entendem, mas garantem que nós, depois que desencarnamos, a nossa consciência permanece. Isso a gente está falando de estudos científicos, de profissionais que não têm vínculo nenhum com a nossa religião. E pior, muitos deles até são católicos e protestantes. Segundo o entendimento deles, não poderia estar nem acontecendo, porque aquela pessoa deveria estar dormindo após a morte. Olha na cabeça do cara como é estranho esse tipo de coisa. Se ele deveria estar dormindo, como é que ele viu e veio falar comigo tudo o que está acontecendo?
Foi. Obrigado. A Salvadora já vinha ali, mas a gente... O que falar das psicografias? O que é psicografia? É quando um médium se predispõe a trazer uma mensagem do plano espiritual para o nosso plano. Ok. Esses médiuns aqui ficam até de madrugada trabalhando, sem receber nada. Com que finalidade? Chico, por exemplo, foi acompanhado por 20 anos da sua vida, 20 anos, por um perito criminal, um grafotécnico, que analisava todas as assinaturas que o Chico fazia e comparava com as cartas da pessoa antes de morrer, e ao final de 20 anos, esse homem atesta que Chico realmente assinava mecanicamente como a pessoa que havia morrido. Nós temos inúmeros casos. O Guilherme Velho, acredito que já tenha vindo aqui, é um escritor, ele fez trabalhos, tem, se eu não me engano, 3 livros que contam histórias de pessoas que são médiuns aqui do Brasil. Ele conta histórias, por exemplo, para que isso entre no livro. Esse médium sai da cidade dele, vai para uma cidade em que ele não conheça ninguém, num local que ele nunca frequentou, e aí, naquela noite, ele escreve uma carta, e essa carta cita nomes de pessoas, de familiares, nomes às vezes muito diferentes, muito esquisitos. Cita fatos que são praticamente impossíveis da pessoa saber. Então, esse trabalho dele é muito bacana. Guilherme Velho, ele praticamente provou que existe esse contato através da psicografia. Existem muitos casos disponíveis e a gente pode ter acesso a eles facilmente hoje. Ok, então a gente já sabe que mesmo na Bíblia falava sobre espírito, a gente já sabe que mesmo depois do nosso desencarne, a nossa consciência continua pré-existindo. A gente já sabe que do plano espiritual a gente pode trazer as mensagens para o plano material. Falta um detalhe agora: a reencarnação. Como é que a gente prova hoje em dia que existe reencarnação? Como provar isso? Da mesma forma, já existem vários estudos mostrando o caso de crianças que nasceram, e a gente percebe isso. Se vocês derem um Google hoje, crianças com habilidades extraordinárias, vocês vão ver pianistas com 2, 3 anos, vocês vão ver crianças fazendo cálculos matemáticos que adultos não conseguem fazer, crianças que já nascem dominando diversos idiomas, crianças que falam que não nasceu naquele local, que nasceu em outro local, descreve com detalhes, e mesmo os pais sendo católicos, protestantes, chega em determinado momento, vai até aquela outra cidade ou aquele outro país e chega lá e encontra tudo que a criança falava. São inúmeros os casos. Tem casos, por exemplo, eu posso contar alguns aqui, na Suíça nasceu de uma família totalmente branca uma criança negra. A mãe deu uma volta, né? Já acharam logo, né? A mãe deu uma volta no pai, e aí os médicos não conseguiam explicar aquilo, mas o DNA estava certo e a criança nasce com uma pele mais escura. Essa criança tinha muita dificuldade de falar, de aprender o idioma local. E ela começou a se interessar muito por coisas do Egito. Com 5 anos, ela já conseguia ler coisas que vinham do Egito. E ela disse que ela havia sido uma pessoa que trabalhou com a Cleópatra. Essa pessoa foi um dos grandes tradutores
de manuscritos ou figuras do Egito Antigo para o nosso idioma atual. Quando foi ao Egito, quando ela tinha idade, ela mostrou câmeras secretas que as pessoas não conheciam, que estavam fechadas até aquele dia. Existem inúmeros casos, eu poderia ficar aqui citando até o término do estudo, mostrando situações de reencarnação. E aí vão falar comigo, mas por que isso não acontecia no passado? Por que essas coisas só estão acontecendo agora? Em primeiro lugar, essas coisas aconteciam no passado. Só que o meio de comunicação que a gente tinha, os países praticamente não se falavam. Agora não, agora com a tecnologia que a gente tem disponível, todas essas informações, o que acontece é que hoje causa reflexo na China, na Índia, em países que não falam o nosso idioma. Isso é normal nos dias de hoje. Então a velocidade das comunicações está muito grande. Outro aspecto é a grande maioria de nós, estamos na nossa primeira, segunda, terceira, no máximo, encarnação aqui no planeta. É estranho ouvir isso, né? Porque a gente vai falar assim, não, eu já tive mais de 1000 encarnações. É o que a gente ouve. Pode até ter sido, mas não no nosso planeta. E como é que a gente chega a essa ideia? Eu vi um estudo do Dr. Laércio Vasconcelos e para mim assim, opa, tá certo. O que ele fala para nós? Se você pega lá o livro do Chico, há 2000 anos atrás, e fala sobre a encarnação do personagem principal, um dos personagens principais. E aí tem outro livro, 50 anos depois. Então ele demorou 50 anos para reencarnar. Então a gente está falando aí, se ele viveu 50, e a gente está falando de Emmanuel, e depois mais 50 para reencarnar, a gente está falando que ele precisa de 100 anos. Então a cada 100 anos nós teríamos uma encarnação. Interessante. No ano de 1800 foi feito um grande censo mundial. A nossa população em 1800 era de 1 bilhão de pessoas. Em 1923, ou seja, 123 anos depois, nós chegamos ao 2º bilhão. Hoje, mais 100 anos depois, nós somos 8 bilhões. Isso quer dizer que nos últimos 100 anos, o Projeto Terra recebeu 6 bilhões de espíritos novos, que estão provavelmente na sua primeira ou segunda reencarnação. Esses 6 bilhões estão na primeira. Então, por que a gente está falando isso? Porque o que a gente leva na nossa bagagem, essas crianças que estão nascendo com essa bagagem, foram coisas que elas aprenderam no passado. Não veio do nada para ela. Ela aprendeu outros idiomas, aprendeu a cantar, aprendeu música, e ela traz esse conhecimento praticamente irrigado nela, já pronto. É por isso que, muito pequena, ela já apresenta isso para a população. E nós vamos, nos próximos anos, ver esses casos aumentando exponencialmente, até que a humanidade já não tenha mais dúvida sobre a reencarnação. Bom, de tudo que nós falamos, eu vou pedir o seguinte, aqueles que já deram uma descansadinha e tudo mais, vamos se preparando, porque essa eu vou dizer que talvez seja, a gente está entrando agora na parte que eu considero a de maior importância na noite de hoje. Vamos lá. O que não levar numa bagagem? Não levar. Eu vou para esse local aqui. Além da sogra, o que eu não vou levar? É porque eu boto essa imagem daqui, o pessoal já tem sempre um engraçadinho que fala assim, a sogra. Então, já estou me antecipando aqui. Além da sogra, o que eu não levo para esse local aqui? O que eu não boto na mala? Casaco, bom. O que mais?
sapato, salto alto, ó, excelente. Gravata, excelente. O que mais? Telefone, olha. Computador de trabalho, olha. Então, eu vou arrumar minha bagagem. Então, a gente está falando o quê? Que dependendo do local que eu vá, eu tenho que arrumar a minha bagagem de acordo com aquele local, certo? Mas aí, houve um imprevisto e aquela bagagem que aquele local que eu ia não está mais disponível. Eu vou para esse local aqui, ó. Eu posso pegar essa bagagem que eu preparei para ir para esse local aqui e ir para esse daqui? Não. Ué, a bagagem não é a mesma? Só a sogra. A bagagem não era a mesma? Eu não preparei com tanto carinho. Por que eu não posso levar para cá? Então estão me dizendo, não foi eu que falei, foi uma afirmação que vocês fizeram, que a minha bagagem tem que ser preparada com coisas específicas para o local que eu vou. Mas eu estou cansado desse negócio, não quero viajar não, que eu já vi que é muito complicado. Eu prefiro imigrar. Eu vou imigrar. Nós aqui imigramos, não é isso? Então a gente veio para cá, aí a gente trouxe a nossa carteira de identidade do Brasil, que serve aqui naturalmente, não é isso? Não. Ah, sim, mas o passaporte sem visto eu uso. Não. Peraí, vocês estão me complicando. A minha carteira de habilitação, mesmo depois de 30, 60, 90 dias, eu continuo usando normalmente, não tem problema, não é isso? Caramba, vocês não me ajudam. Ah, mas aqui, tem uma coisa aqui que a gente usa, CPF, esse a gente... Não sabe nem o que é. Ah, mas eu voto, eu posso pegar meu título de eleitor, ir lá e votar. Pode. Né? Em alguns estados, sim. Isso aqui eu uso de montão aqui nos Estados Unidos, né? Carteira de trabalho. Isso aqui, então... Gente, vocês estão dizendo para mim que nada do que eu trouxe do Brasil serve. Ah, mas eu já sei de que serve. Meus diplomas servem, todos eles. Caramba, vocês não me ajudam, gente. Vão me ajudar aí. Diploma não serve também? Bom, mas então vamos lá, diploma não serve. Mas se eu estiver andando na rua, uma pessoa, de repente, do meu lado passa mal, tem um desmaio, um problema qualquer, e eu sou médico, eu posso prestar socorro, eu sou habilitado, eu teria condições técnicas de prestar socorro a essa pessoa, pelo meu conhecimento? Mas peraí, vocês falaram que o documento que eu tenho não serve. E aí, mas eu posso ir ali trabalhar e ajudar? Não estou falando de... Eu estou falando da parte técnica de conhecimento. Você, como profissional, tem condição de ajudar a pessoa? Tem. Então, o que vocês estão me falando? Que nada do que eu tenho de material, quando eu imigro, serve. Mas aquilo que eu trago dentro de mim, o meu conhecimento, serve em qualquer lugar. O que está dentro é como está fora. O que está embaixo é como está em cima. Veja que essas coisas vão se replicando em todas as áreas da nossa vida. Vamos a mais um exemplo aqui interessante. Até falar quando a gente vai para outro local. Imagina, até o falar é algo que você traz dentro de você. Você tem que desenvolver essa habilidade. Mesmo falar. Quando você sai de um local para outro, você tem que aprender a falar novamente. Eu costumo brincar que a imigração é um desencarne e reencarne em vida. Mas eu desencarnei e reencarnei em vida, porque eu estou renascendo. Uma caixa. Eu peguei essa caixa daqui, bacana, né? E o que eu resolvi fazer com ela? Eu forrei, botei bonitinha e comecei a botar joias dentro dela. Em que ela se transformou? Porta-joias, bacana, isso aí. Então eu dei uma utilidade para a minha caixa. Mas e se eu tivesse pego essa mesma caixa e começasse a fazer de depósito aqui? O que ela se transformou?
Mas vem cá, a caixa não é a mesma, gente? E por que que aqui é porta-joias e aqui é lixeira? Qual é a diferença entre as duas? O que vale é o conteúdo. E podem ter certeza que nós somos exatamente dessa forma. O que vale na nossa vida é o nosso conteúdo. Nada mais. Nós podemos ser considerados um porta-joia ou uma lixeira, dependendo daquilo que a gente leva para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu posso ser luz ou eu posso ser escuridão. Vai depender sempre do que você tem dentro de você e coloca para fora para as pessoas que lhe cercam. E aí vem a pergunta: o que vale a pena colocar na nossa bagagem? Nós temos aqui Salomão, que foi o homem mais rico do mundo. Segundo o estudo que fazem hoje, se a riqueza dele fosse transferida da época dele para os dias de hoje, ele ainda hoje seria considerado um dos homens mais ricos do mundo. Salomão foi considerado o homem mais inteligente do mundo, porque Deus teria dado para ele esse dom. Ele era chamado também de o pregador e atribuem a ele ter escrito o livro de Eclesiastes. Nesse livro, no capítulo 2, ele fala da riqueza que ele teve. E ele fala que construiu mansões, plantou árvores, construiu pomares com todas as árvores frutíferas. Ele criou vinícolas, bebeu dos melhores vinhos. Só não acho que ele tenha sido tanto inteligente assim, porque ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Logo, teve 1000 sogras. Cara, eu não sei como é que alguém que se acha... Mas vamos lá. Ele fala, em Eclesiastes, que tudo isso não passou de um sonho. Que ele passou a vida toda correndo atrás da felicidade. E ele mesmo cita que a felicidade é como o vento e não se deve correr atrás do vento, porque ele está toda hora passando por nós. Ele se dedicou, com todo o dinheiro que ele conseguiu no mundo, aos deleites materiais. E ele fala que nada do que os olhos dele desejou, ele privou o corpo dele de ter. E vejam que é o homem mais rico do mundo da época dele. E ele fala que não valeu de nada. Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre os tesouros dos céus. São aqueles que a gente coloca dentro de nós. Esses tesouros a gente leva para os céus. E ele fala que os tesouros materiais são aqueles que a ferrugem corrói, os ladrões escavam ou pilham. E Jesus fala escavam por quê? Porque na época de Jesus não tinha banco. Então alguém, para esconder um tesouro, ia lá e cavava e botava aquilo ali no chão enterrado. Quando alguém via, ia lá, escavava e pegava o tesouro. É comum a gente ver em filmes de piratas, o mapa do pirata. Os piratas pegavam, iam para uma ilha e, em determinado local da ilha, escavavam, botavam o tesouro ali e desenhavam em algum local a rota para chegar até aquele local, porque não tinha banco. E Jesus fala que os tesouros materiais, a traça come, a ferrugem corrói e os ladrões escavam e pilham. Que nós só vamos levar conosco os tesouros do Espírito. Nós somos escravos daquilo que a gente não abre mão. Tudo que a gente não é capaz de abrir mão nos torna escravo. Podem ter certeza, se você acha que possui alguma coisa e não quer abrir mão daquilo, você é escravo.
somos escravos de tudo que não somos capazes de abrir mão. A ilusão da perda, ela é decorrente da falsa sensação da posse. Quando nós temos a falsa sensação de que possuímos algo, a gente tem a ilusão da perda. E isso serve também para relacionamentos em que a gente acha que alguém nos pertence, para cargos, para funções. Todas essas coisas são materiais. Elas não nos pertencem. Nós somos usufrutuários delas. Mesmo filhos não nos pertencem. Nós temos uma missão espiritual a cumprir. E quando a gente não é capaz de abrir mão, nos tornamos escravos daquilo. Por último, se nós não aprendermos a abrir mão, um dia a gente vai chegar nessa condição. Porque de tudo que a gente falou aqui, a certeza é que a gente vai e volta diversas vezes. O nosso bilhete de volta já tem data, nós não sabemos quando. Mas um dia a gente retorna para a nossa pátria celestial, onde o eu real existe, que é o eu do espírito. E essa pessoa aqui, que traz a sua bagagem, na sua bagagem malas de dinheiro, vai ouvir essa frase: desculpe, Senhor, essa bagagem fica. Mas nós temos uma frase de Emmanuel, que diz que um dia partirás do mundo carregando unicamente os valores que houverdes entesourado dentro de ti. São os tesouros do Espírito. Frase de Emmanuel. Espero que na noite de hoje saiamos daqui com a convicção, diante de tudo que foi apresentado, de que o plano espiritual existe e que nós temos, enquanto encarnados, a oportunidade de preparar a nossa bagagem de acordo com o local que a gente vai, como vocês mesmos falaram. Senão a gente não vai usar nada lá do outro lado. E quanto tempo a gente perde diante de uma televisão, assistindo séries intermináveis, a gente não vai levar. Agora, aquilo que eu estudo, independente do que seja, matemática, química, física, psicologia, idioma, espiritualidade, música, essas coisas eu levo. Não vamos perder mais tempo, gente. Não percamos mais tempo. Vamos utilizar cada minuto que Deus tem nos dado para desenvolver o nosso espírito. Deus abençoe a todos.